A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como você vai levar seu cônjuge ao deserto? Quais os meios que serão feitos para que esse cônjuge vá ao deserto e tenha uma transformação, seja restaurado? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu gostaria que você ficasse até o final para entender na íntegra e um recado rápido aqui para você mesmo. Às 23 horas, todas as noites, nós temos live aqui no YouTube. Oramos por vocês e trazemos uma palavra. Mas, irmãos, eu estou sorteando alguns livros, como esse aqui, Grandes Milagres que Experimentei, do nosso irmão José Pontes Filho. E também A Força da Oração, de nosso irmão Anselmo Grum, Sebastião Painedá e Gerondissa de Adora. Nossos irmãos, né, americanos. Nós estamos sorteando desses livros, você não precisa pagar nada. A única coisa que você pode fazer depois que assistir esse vídeo, põe lá, eu quero o livro. Aí nós vamos sortear, entramos em contato com você e mandamos para seu endereço. Você não paga nem o frete. Tudo certo? Por minha conta. Certo? Isso é uma forma de você se aproximar mais de Deus, aprender mais coisas que talvez você não tenha, né, oportunidade, ver milagres que Deus faz na vida das pessoas, como o irmão conta aqui, e também temos algumas canequinhas nossas, né, que é alguns slogan nosso, como, por exemplo, o Amor Constante, que também estamos sorteando e dando de presente para vocês. É uma forma de dizer para vocês que o amamos. Amém? Bem, vamos pro vídeo, né? Como meu cônjuge vai entrar no deserto, como trazê-lo ao deserto. Isso é uma, ajeitar essa cadeira, isso é uma forma que muitas vezes nós pensamos e perguntamos, como Deus vai trazer meu cônjuge ao deserto, tratar dele, como eu posso fazer para que ele venha ao deserto, como eu posso cooperar nesse processo. E vamos ler dois textos que já é conhecido por nós, já é bem conhecido, mas vale a pena a gente ler, meditar novamente sobre ele, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E um texto que foi escrito há 2, 3, 4 mil anos atrás, toda vez que você lê, ele abre uma nova porta e um novo horizonte para você. O primeiro texto que nós vamos ler, lógico, está em Oséias, né? Tem que ter Oséias, quando fala de restauração. 2 versículos. Oséias capítulo 2, no versículo 6, o Senhor diz o seguinte: portanto, ei que cercarei o teu caminho com espinhos e farei um muro para que ela não ache os seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei a meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Mas isso, quando diz ela, também significa ele. Certo? Você vê aqui que o texto está falando de Gomer, esposa de Oséias, mas pode ser para Joaquim, marido de Maria. E no versículo 14 ele diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei de amor. Lhe falarei ao coração, algumas traduções, lhe falarei de carinho e outras. Nós vemos que Deus vai conduzir a pessoa, teu marido, tua esposa, ao deserto para lhe ensinar a amar, como aconteceu conosco. Só que, irmãos, que Deus não levou Gomer ao deserto porque estava tendo atrito com Oséias. Ele não levou ela ao deserto depois que ela saiu e já vivia uma vida na bagaceira. Deus levou ela ao deserto porque tinha algo a tratar no coração dela. E como o casamento dela já estava defasado, o Senhor permitiu que certas coisas acontecessem para se valer daquelas coisas para ensinar a ela, mas à mesma medida que ensinava Oséias. Só que Deus pegava o casamento de Oséias e Gomer para ensinar a Israel o que é o amor dele para com seu povo e como deve ser o amor dele para com Deus, do seu povo. Mostrava um povo idólatra, infiel, adúltero, e mostrava o amor dele e dizendo: olha, eu pego o meu povo, cerco com espinhos, para que eles não busquem mais seus amantes, pois vai ser doloroso buscar seus amantes. E eu levarei ao deserto para lhe falar, ensinar o que é amor. Só que, irmãos, Deus ensina o que é amor por meio da dor. Deus ensina o que é amor por meio do sofrimento, das dificuldades. Porque durante muito tempo Deus ensina o que é amor, abençoando, cuidando, e o homem e a mulher,
o homem de modo geral, não quer. Então Deus pega, cerca aquela pessoa com espinhos e infringe dor para que ele venha aprender. Uma hora nós estávamos com o casamento com algum tipo de problema. Então Deus permitiu que nós chegássemos ao extremo porque nós não nos atentamos para as mensagens de amor, de carinho que Deus tem dado. Então, quando chegamos ao extremo e houve a ruptura, Deus pega e diz, bom, agora eu vou tratar. Mas eu trato primeiro esse aqui, que no caso é eu e você, somos nós que estamos aqui. E através de nós trata nosso cônjuge, pois estamos ligados um ao outro até a morte. Irmãos, como Deus vai trazer o cônjuge ao deserto, uma vez que nós já estamos? Através de nós. Você leva seu cônjuge ao deserto quando você se entrega a Deus e confia nele. Entenda o seguinte, que eu e você e nossos cônjuges já estávamos no deserto. Nós só não entendíamos porque havíamos armado uma barraquinha no deserto. Então, porque tínhamos uma certa proteção do sol, do frio, e tínhamos comida e bebida, não achávamos que estava no deserto. É como os beduínos que armam suas tendas no meio do deserto e faz de lá seu habitat natural. Como os escorpiões, algum tipo de serpente e lagartos que vivem no deserto, porque eles não conhecem a floresta, porque não têm acesso à floresta, o ambiente deles sempre foi de deserto. E muitos de nós já vivíamos no deserto desde muito tempo e não entendíamos. Então Deus agora pega, nos ensina essa passagem, onde saímos desse cativeiro de deserto para a terra prometida. Mas é necessário que nós tenhamos um entendimento. Vamos ver o seguinte, o que o Senhor nos ensina através do livro de Lucas. Lucas capítulo 5, 15, do versículo 12 em diante, diz o seguinte, que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse a seu pai, dá-me parte dos meus bens que tenho direito. E esse homem dividiu-lhe os bens e deu ao filho. E em poucos dias, o filho mais jovem, ajuntando tudo o que tinha, partiu e foi para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida dissoluta. Nós conhecemos esse texto e entendemos que aquele filho viveu a vida do jeito que queria, acabou tudo, em meio à prostituição, bebida, seja lá o que foi, e começou a passar necessidade. E através dessa dor, o Senhor fala ao coração dele e ele diz, vou voltar para o meu pai, porque lá era melhor. Por mais que lá eu seja tratado como escravo, como servo, ainda estarei melhor, porque eu terei comida em abundância. Ele nem entendia que o pai iria amá-lo. Mas aquele filho entrou no deserto porque o pai deixou que ele fosse, deixou ir. Porque se o pai dissesse, não, você não vai, você está proibido, e aquele filho ficasse, ele ia ficar revoltado, indignado, só ia ter mais danos. Então ele, com o coração partido, pesado, disse, vá, eu dou o que você me pede, vá. E o filho foi. Mas naquele lugar, pelo pecado do filho, ele começou a destruir tudo que tinha. E através dessas consequências, ele teve problemas de saúde, fome, necessidades, e ele começou a meditar, porque o próprio pecado lhe impôs um fardo, um peso. Fez com que ele sofresse pela falta de tudo, pela necessidade de tudo, e trouxe a ele uma reflexão. E Deus se apropriou disso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus, através do sofrimento, diz, olha, é melhor tu voltar para teu pai. E aquele filho foi e voltou para o pai. Mas o pai não estava lá com um chicote na mão para dizer, agora você vai ter que aprender. Assim como Oséias não estava lá esperando um gome e dizendo, agora você vai ter que se arrepender, você vai ter que se humilhar a mim. Não. A Bíblia diz que Oséias foi lá e resgatou Gomer, pagou um preço por ela. A Bíblia diz que o pai estava esperando o filho voltar. E abraçou aquele filho e restituiu tudo dele. O Senhor nos ensina, através daqui, que a forma de nós levarmos nosso cônjuge ao deserto é quando nós deixamos ir, nos entregamos a Deus e temos um tratamento com Deus.
e amamos aquela pessoa a ponto de pagar um preço por ela. Eu não gosto desse termo pagar preço, porque orar por uma pessoa não é pagar preço, mas uma metáfora. Então, quando você paga um preço por aquela pessoa, que é um preço de amor, Oséias pagou muitas peças de prata e farinha e aquela coisa toda, cevada, porque era o preço que aquela mulher estava sendo cobrado por aquela mulher. E ele pagou muitas vezes acima do valor. O pai pagou um preço esperando ansiosamente pelo filho, e eu acredito, orando e clamando pela vida dele. Pois quando o filho vinha, o pai estava olhando ao horizonte. E ele viu assim, o filho foi lá e abraçou, despejou amor na vida do filho. Nós levamos já o nosso cônjuge ao deserto quando obedecemos a Deus. Pois Oséias obedeceu a Deus e não fez o que a lei mandava, porque por ela estar adulterando, Oséias poderia exigir a morte dela. O pai, aqui nesse caso, quando o filho disse, me dê parte da minha herança, o pai poderia deserdar ele e mandar dar uma pisa. Pois para um judeu e para nós, quando um filho diz, me dê parte da minha herança, significa dizer, para mim você morreu. Mas aquele pai ignorou a atitude do filho e concedeu o que ele pedia em amor, sabendo que ele estaria entrando no deserto dele e aprenderia uma lição. E ele poderia estar no deserto em meio à farra, à bebida, com muito dinheiro no bolso. Imagina aí, o homem sai para a farra com 1 milhão, 2 milhões de reais para curtir a vida. Ele vai curtir sem pensar em nada. Vai beber, se prostituir, gozar a vida. Mas Deus pega e permite que aquele homem perca tudo e venha cair na consciência para que ele volte para a sua casa. Imagina um homem ou uma mulher que sai de casa, deixa seu marido, vai viver com um amante lá fora e acaba sofrendo horrores na mão desse amante porque vê que ele não respeita ela, que ele usa dela, que ele se apropria de algumas coisas, faz com que ela dê pertence a ele, ou dinheiro, seja lá o que for, né? E aquela mulher muitas vezes ali, para ter a atenção daquele homem, acaba perdendo o amor e o carinho dos filhos, acaba perdendo o respeito dos filhos, o respeito dos parentes, sofrendo na mão daquele homem, sendo traída por ele, humilhada por ele, mas numa necessidade desesperada de chamar a atenção dele, pois está presa emocionalmente. E embora muitas vezes essa mulher lembre do seu marido, veja a postura do seu marido, como ele tem se transformado, ela fica presa àquele cativeiro. Mas aquele homem que ama ela, o seu marido, está disposto a se ajoelhar, orar, clamar pela vida dela, cuidar dela mesmo que à distância. E quando ela diz, bem, eu vou voltar para meu marido, aquele homem não aponta, não questiona, não humilha ela, não joga nada na cara dela, mas simplesmente a recebe, a ama e cuida dela. Esse é o amor que o Senhor ensina. Foi esse amor que o Senhor pediu que Oséias desenvolvesse. Foi esse amor que o Senhor pediu que o pai do filho pródigo desenvolvesse. Pois o pai do filho pródigo não ficou esperando o filho para dizer, olha, você foi curtir a vida. E aí, foi bom, não sei o que, não. Mas ele chegou, amou e disse, olha, põe um anel no dedo dele para dizer que ele faz parte dessa família. Põe sandálias nos pés dele para dizer que ele está protegido e não é um servo, mas um senhor. Põe as roupas nele para dizer que ele tem honra e ele é filho do dono da casa. E vamos fazer um banquete, que é um novo pacto, que é pactuar novamente, renovar o pacto. Oséias pegou aquela mulher, pôs no colo e levou para casa, para cuidar. Agora pense, aqui mostra a atitude de Oséias como marido, do pai como o pai amoroso, mas Gomer foi humilhada. Ela foi tratada, foi prostituta, né? Ela foi usada e aquele que a usou depois a dispensou como escrava para ser vendida. E o filho pródigo chegou ao fundo do poço, tomando conta de porcos, comendo comida de porcos, que para um judeu era o mais profundo, e voltou para o pai, pelo menos para dizer, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas permite que eu seja um dos teus servos, porque pelo menos eu terei pão para comer. Não viverei no meio de porcos, passando fome, comendo comida de porcos e mesmo assim me sendo negado. Então, através desse processo, o Senhor vem nos mostrar que o deserto já existia no filho pródigo quando ele saiu de casa.
Só foi preciso ele passar um processo que saiu rapidamente da alegria para ignômia completa, para tristeza completa. Gomer, ela já estava no deserto, dentro de casa com Oséias, quando estava enganando ele. E quando ela saiu e assumiu o engano, o deserto dela passou da tal alegria, felicidade, para tristeza, vergonha, dor e repúdio. O deserto já existia. Oséias passou o deserto dele chorando e clamando. A Bíblia não relata, mas nós sabemos que foi isso. O pai passou o deserto dele clamando pelo filho, mas Oséias estava no deserto com intimidade com Deus, acesso direto a Deus. O pai também. O pai tinha comida, tinha roupa, tinha vestimenta, mas estava com o coração partido, assim como Oséias. Mas o pai estava em contato com Deus. Gomer não tinha contato com Deus, o filho pródigo também não tinha. Então, quando você olha para a sua vida, você está no deserto e teu cônjuge também. Independente do teu cônjuge estar com uma mulher estranha, estar com um homem estranho, independente do teu cônjuge estar vivendo uma fase de alegria, felicidade, de dinheiro, prosperidade, mas ele já está no deserto e você também. Só que você está com Deus, com o Espírito Santo, e ele não. Ah, mas ele está indo para a igreja. Pouco importa. O fato de estar na igreja não quer dizer que está com Deus. Muitos estão na igreja e não estão com Deus. Eu passei anos dentro da igreja sem Deus. Então, o fato de estar na igreja não quer dizer que ele está com Deus, que ela está com Deus. Mas quer dizer que Deus vai falar com ele ou com ela uma hora dessas. Mas o fato real é, para que seu cônjuge entrar no deserto, ele venha a ser levado ao deserto de forma consciente e ativo, é necessário que você entregue a Deus, confie a Deus e deixe essa pessoa ir. Deixe ela viver as experiências dela, por mais que seja doloroso para você, e não tente atrapalhar. Não vou deixar que ele veja meus filhos, vou manter contato zero, vou tentar prejudicar de alguma forma, e contato zero que eu digo, irmãos, é você bloquear para que ele não fale, que ela não fale com você. Deixa eles terem acesso a você. Não vá buscar acesso, mas deixe que eles tenham acesso a você na hora que precisarem. Essa é a forma de trazer eles ao deserto. E não como alguns dizem, que você deve orar e pedir a Deus, Deus, traz ele ao deserto, que ele venha sofrer como eu sofro. Não, isso não. Não é ensinado isso por nosso Deus, por nosso Pai. Então, irmãos, se você fizer isso, agir dessa forma, você vai ver o deserto ativamente na vida do teu cônjuge, teu marido, tua esposa. E o jeito certo é você agir como um pai e como Oséias. Orar e clamar e se preparar para receber eles. Estarem preparados para receberem eles quando eles voltarem. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém.